Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Juscelia e eu estou aqui para mais uma aula do nosso Movimento Aprender Mais. Como vocês já sabem, nossas atividades estão neste livro aqui, ó, o volume 2 do quarto ano, que nós estamos trabalhando essas atividades. Hoje será a nossa aula de número 12, pessoal. Então já separa aí o seu material. Já pega o seu livro Emar, Ler e Escrever, abre na segunda parte, onde tem a borda azul, onde estão as atividades de língua portuguesa. E estaremos trabalhando hoje a etapa 2 do nosso projeto didático sobre jornal, que é o nosso suporte textual. Então, hoje nós vamos realizar a atividade 2A, explorando os cadernos do jornal. Essa atividade ela está nas páginas 139 e 140. Agora nós vamos responder essa atividade que é a 2A, que começa na página 139 e acaba na página 140. É claro que essa atividade, o livro, ele foi produzido para ser realizado as atividades na escola, mas infelizmente, devido à pandemia, teremos de fazer essa atividade individualmente, certo? Seria muito bom se você aí na sua casa tivesse um jornal completinho, né? Você pode pedir para algum vizinho seu, alguém que assina o jornal, né? Que é uma pessoa que paga por mês para receber o jornal na sua casa, ou mesmo na banca de jornal. É tão baratinho o jornal, vocês viram, custou R$ 2 aquele jornal. E vocês podem pesquisar quais são os cadernos, né? O que são cadernos? São as divisões no qual os assuntos de um jornal eles são organizados. Lembram-se que eu disse a vocês que as páginas do jornal elas têm uma ordem correta? Sim. E cada caderno ele vai falar sobre um determinado tipo de assunto. Tudo bem? Então, na atividade, pedia o seguinte, ó, atividade 1. Depois de ter folheado o jornal e visto como ele se organiza, anote suas observações sobre os cadernos. Então, nós íamos anotar na escola cada uma das partes que nós vemos no jornal. A seguir, comente com seu professor e colegas o que descobriu. Fique atento ao que seu companheiro ou seus companheiros vão dizer e anote as informações complementares que podem contribuir para o seu aprendizado. Então, no caso, como nós não vamos poder fazer essa atividade da forma como está proposta no livro, então eu pesquisei os cadernos que são mais comuns aparecerem dentro do jornal. Então, à medida que eu for apresentando, vocês devem pausar o vídeo e registrar no seu livro, certo? Então, normalmente o jornal ele vai começar, ó. Ah, tá, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, o jornal ele começa sempre pela capa, certo? Então, nós temos aqui o nome do jornal, todas as informações do cabeçalho, nós temos uma manchete, nós temos a chamada. Ah, tá. Nós temos as chamadas, que são essas notícias aqui que estão menores, olha só, que estão com um destaque menor. Legenda das fotos e todas as fotos, né? E aí tem aqui charge. O que será que é uma charge, ó? É um desenho bem humorado. Sobre o que será? E as chamadas dos cadernos. O que quer dizer chamadas dos cadernos? Você observa, ó, que bem aqui no título a gente não consegue ler, que está bem pequenininho. Mas aí na sua casa você consegue ler, se você estiver com o jornal em mãos. Normalmente, em cima do nome da notícia, nós temos o quê? O local onde você vai encontrar. Ou às vezes está aqui embaixo página tal, caderno tal. Ou, ao invés de escrever a palavra caderno, tem só a letra C. C de caderno, que é a parte do jornal onde a gente encontra essa notícia. Então, vamos lá. Todo jornal é dividido em cadernos e editoriais. Cada jornal possui um projeto gráfico que vai influenciar a sua composição. Então, olha só, esse jornal aqui, eu não encontrei nenhuma foto aqui da nossa região. Então, esse aqui é da Paraíba. Ó. Dentro de um jornal só,
Olha quantas partes nós encontramos. Ó, tem um caderno chamado Bem-Estar, o outro chamado Cidades, um que se chama Economia, Esportes, Vida e Arte, Concursos e Empregos, Classificados e TV. Então, olhando para os títulos dos cadernos, já dá para a gente identificar sobre o que vai falar, ou que tipo de assunto a gente encontra em cada um deles? Ah, eu acho que só pelo nome a gente já consegue identificar. Na verdade, eu tenho certeza que a gente consegue identificar. Por exemplo, esse caderno Cidades, ele vai falar sobre o quê? Sobre as cidades, né? As cidades da região e sobre a cidade. Esse caderno de esportes, todos os acontecimentos do esporte, assim como no da economia. Nos classificados serão os anúncios de compra, venda, anúncios de empregos. Nesse jornal aqui, ó, ele tem um caderno específico só com concursos e anunciando empregos. Olha só, tem esse caderno aqui chamado Bem-Estar, que são notícias para melhorar a saúde, né? E a qualidade de vida. Olha quantas informações nós estamos aprendendo na aula de hoje. Então, aí na sua casa, seria muito importante que você tivesse um jornal em mãos e pudesse manusear para encontrar quais são os cadernos, que forma que ele está organizado. Tudo bem? Então, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a divisão dos cadernos, né, do jornal. Então, normalmente o jornal, a primeira parte vai ser ou com notícias locais ou regionais, ou com notícias nacionais. Aí depois vem as notícias internacionais, notícias sobre a economia, notícias sobre a política, notícias, ó, às vezes pode ser que tenha um caderno de ciência e tecnologia. Sobre o que será que vai falar esse caderno? Um caderno sobre cultura, ou igual aquele da foto que eu acabei de mostrar, que chamava-se Arte e Cultura, né? Aí temos a coluna social, que em vários jornais tem um caderno separado, são páginas separadas para a coluna social, um caderno de esportes, um de classificados e outros, que nós estaremos conhecendo, certo? Então, agora aí no seu livro, nós vamos estar preenchendo. Então, o primeiro caderno que apareceu lá que nós vimos foi o de notícias locais ou regionais. Então, vai aparecer lá notícias da região, notícias da cidade. Qual assunto que trata? Notícias da cidade e da região. Depois vai aparecer o caderno de notícias nacionais, que são notícias sobre o nosso país, sobre o Brasil. Na sequência, notícias internacionais, que é um caderno apenas com notícias do mundo, de outros países. Aí nós temos um caderno de economia, que são notícias ligadas à economia. O que é economia, né? Normalmente nesse caderno vai falar sobre a quantidade de empregos que vem sendo gerada, ou se os empregos estão diminuindo, né? Vai falar sobre os setores da economia que estão conseguindo ter avanços e os setores que não. Fala sobre a inflação. O que é a inflação? É um índice que é calculado e esse índice ele vai influenciar o preço das coisas. Nesse caderno de economia também fala sobre como está o dinheiro em outras partes do mundo. Vocês sabiam que cada país ou bloco de países tem o seu próprio sistema monetário, ou seja, tem o seu próprio dinheiro. Mas países como a China, os Estados Unidos, são países que têm uma economia que acaba afetando muitos países, se não todos do mundo. Por que eu estou dizendo isso? Porque os países, eles costumam comprar e vender mercadorias entre eles, né? No caso da China e dos Estados Unidos, né, a maior parte dos países costuma comprar muitas coisas da China e dos Estados Unidos, principalmente eletroeletrônicos, né, carros, veículos, enquanto países como o Brasil
que tem a base da sua economia a agricultura, costumam vender o quê? Alimentos. Então, se lá nos Estados Unidos ou na China, o dinheiro daquele país, ele se valoriza, ele fica mais caro, então significa que o Brasil, quando ele vai importar, ele vai comprar algum produto desses países, ele vai pagar mais caro. E aí vai ficar mais caro para nós, né? Para as pessoas. Então, esse caderno de economia, ele é muito importante para saber como estão, né? Como estão os negócios, não só no Brasil, como também no mundo. Tudo bem? Além do caderno de economia, temos também o caderno de política, com notícias ligadas à política. Tudo isso vocês já vão preenchendo aí no seu livro. Então, notícias ligadas à política que também influenciam muito a nossa vida. Seja a política dentro da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, ou em outros países do mundo. Isso mesmo. Às vezes, um problema que aconteceu lá na China pode estar o quê? Atrapalhando a vida de outras pessoas de outros países. E isso não é só na China, porque nós temos, né, várias questões políticas em vários países do mundo. Então, cada país tem a sua forma. Por exemplo, lá em Israel, nesse momento está acontecendo um conflito político, né? Político e ideológico. Então, é importante os adultos saberem um pouco mais sobre o que está acontecendo na política e no mundo. Além disso, ó, tem um caderno de ciência e tecnologia, com notícias ligadas aos avanços das ciências, né? Então, ali vai falar sobre todos os avanços, descobertas, né? Se você gosta de saber sobre isso, é essa parte do jornal que você vai ler. Depois tem esse caderno sobre cultura, que são notícias sobre o cinema, a música, o teatro, né? E tudo isso que faz a nossa vida ficar mais leve. Coluna social são notícias e fotos de personalidades e eventos sociais. O que são personalidades? São pessoas famosas na cidade ou mesmo na região. Então, nessa parte do jornal, aparece o quê? As fotos dessas pessoas, quando essas pessoas fazem alguma viagem, compram alguma coisa legal, fazem uma festa. Então, sempre é feita a cobertura jornalística desse evento e as fotos são publicadas na coluna social, certo? Pode pausar o vídeo aí um minutinho para você copiar no seu livro. Se você já copiou, já vou preencher aqui essa segunda parte. Isso. Isso. Já vou deixar preenchida essa segunda parte e a gente vai conversando um pouquinho mais sobre esses cadernos. Então, tem o caderno de esportes, com notícias sobre os esportes. Depois tem esse caderno chamado Classificados, que é uma parte do jornal onde aparecem pequenos anúncios de compra, venda de imóveis, de veículos ou outras coisas também. Além disso, né, nessa parte do jornal também há o anúncio de empregos e serviços. Por exemplo, alguma empresa está contratando pessoas, ela vai anunciar lá nos classificados: olha, estamos contratando, levar o seu currículo, aí dá o local, ou telefone, ou o endereço do e-mail para enviar pela internet, né? E serviços quando a pessoa ela oferece um serviço. Por exemplo, o pai de alguém é jardineiro, então ele vai lá anunciar: seu João, jardineiro, se você precisa deixar o seu jardim bonito, contrate o seu João, ligue para, aí tem o telefone do seu João. Aí a pessoa quer contratar o jardineiro, ela vai lá: eu achei o telefone do seu João. Aí ela liga e contrata o serviço. Tudo bem? Então, esses são os cadernos do jornal, e aqui tem algumas outras partes do jornal, tá? Essas são partes específicas que estão no jornal, que não tem um caderno, uma folha inteira sobre isso. Então, nós temos aqui o editorial, onde aparece o que? Artigos, que são textos que expressam opinião sobre um determinado assunto ou algum acontecimento. Tá?
Então, quem vai escrever o editorial? Os editores, né, que trabalham nesse jornal e querem falar sobre algum assunto. Às vezes, algumas pessoas, elas podem enviar textos, né? Se elas se dedicaram muito na escrita, escrevem bem e todo mundo consegue entender o que essa pessoa escreve, normalmente ela costuma enviar os textos para o jornal para serem publicados, esses artigos, nessa seção, nessa parte do jornal onde tem os artigos de opinião. Além disso, tem a parte das cartas de leitores, que é um local onde aparecem todas as cartas que foram enviadas pelos leitores do jornal ou da revista, que vão comentar alguma notícia ou mesmo sugerir novas matérias, sugerir um novo assunto para que seja pesquisado, certo? Uma outra parte que nós vemos no jornal, uma outra seção, se chama obituário. Nossa, professora, que palavra estranha. Obituário vem da palavra óbito, que é o quê? Falecimento. Então, é uma parte do jornal onde são publicados alguns anúncios pequenos, né? Falando sobre o falecimento de alguém. Então, normalmente, as famílias, né, dessa pessoa que faleceu, elas vão até o jornal, elas ligam para o jornal e aí elas querem fazer uma homenagem para essa pessoa. Então elas vão fazer o quê? Uma publicação no obituário, né, nessa parte do jornal, contando sobre o falecimento desse ente querido. Além do obituário, né, normalmente lá no finalzinho do jornal, tem uma parte chamada Tempo e Clima, onde aparecem as notícias sobre o clima, a temperatura, né? E tem também a parte de passatempos, né? Que é uma seção onde aparecem vários jogos, passatempos, cruzadinhas. Lá nessa seção também aparece uma parte com horóscopo, né? Que tem pessoas que acreditam nos signos. Lá nessa mesma parte de passatempo é onde aparecem as histórias em quadrinhos ou aquelas tirinhas que nós costumamos ver nos jornais, né? Aí tem caça-palavras, tem cruzadinhas. Além disso, tem as famosas charges ou cartoons. Vocês já viram nos jornais aqueles desenhos, né? Normalmente tem um quadrinho, né? Quando é a charge, né? Ou alguns quadrinhos, né? Normalmente, essas gravuras, essas figuras, elas estão o quê? Falando sobre algum acontecimento importante, pode ser da política, do esporte. Então, sempre tem lá, ou seja, em tom de brincadeira ou num tom de reflexão, né, para pensarmos, né? E esta, pessoal, é a estrutura dos cadernos que nós encontramos dentro do jornal. Então, esses que eu apresentei a vocês é o que tem na maioria dos jornais impressos, certo? Então, você pode pausar o seu vídeo agora, terminar de registrar, ó, nós temos aqui a primeira parte, que estava lá na página, a primeira parte que nós acabamos de dizer, que estava na página 139, e essa segunda parte, ó, que está aqui na página 140. Então, pode pausar o seu vídeo, copiar aí no seu livro, certo? Uma coisa importante é não esqueçam de fazer todas as correções no seu livro, deixar o seu livro completinho para que seu professor possa acompanhar o seu desenvolvimento, certo, pessoal? E essa, ó, foi a nossa aula de hoje e eu espero vocês para a nossa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!